Começaremos aos 10 minutos depois da hora, portanto, daqui a 5 minutos. Ok? Eu aparecerei em 2 janelas, porque é a maneira que eu arranjei para gravar a aula. Professor. Alô? Conseguem-me ouvir? Eu consigo. Ok. Ora bem, desculpem lá, ia alguém fazer uma pergunta há pouco, mas eu estava aqui atrapalhado a também começar a sessão no tablet. Posso perguntar agora? Diga. Ia perguntar se a gravação da aula vai estar disponível para nós. Esta vai estar disponível, porque esta consegui começar a gravação. Ontem, na turma Problemas de quarta-feira, não começou automaticamente, como era suposto começar, e quando está num tablet, simplesmente não há opção para fazer autenticação no técnico e, portanto, poder começar as gravações. Então, eu agora descobri que, começando primeiro num portátil, consigo forçar e depois deito a sessão que está começada no portátil fora e isto acaba ficando bem. Portanto, esse problema está resolvido para o futuro. Ora bem. Pois bem, hoje vamos trabalhar em sucessões e a aula de problemas de hoje é basicamente uma série de exemplos sobre sucessões e estudar as suas propriedades, ou aquelas propriedades mencionadas na aula teórica quando se começou a falar de sucessões. Majoração, minoração, crescente, decrescente e convergência. Okay? O primeiro exercício é mesmo o primeiro da ficha e vamos começar pela linha A, em que temos uma sucessão definida por um índice n
é igual a 1 sobre raiz de n mais 1. Eu quero que vocês me digam se esta sucessão é majorada. Sim, é majorado. Bom, agora dê-me um majorante. O 1, 1, Mais- sim, é um majorante. Aquele raiz de n cresce com n, o mais pequeno valor que pode ter é 0, quando n igual a 0. Portanto, já agora, o domínio dos n's é todo o conjunto dos naturais aqui. Assumimos que é o maior subconjunto de naturais possível, aqui são todos os naturais. Portanto, com n igual a 0, nós temos um valor que é 1, portanto, o índice 0 é igual a 1. Isto é sempre maior ou é maior ou igual a um índice n qualquer coisa. Portanto, o n é majorada. Minorada também é, não é? Porque os UNs são todos positivos. Okay? Portanto, qualquer que seja o n é maior que 0. Portanto, o n é minorado. Se vocês pensarem qual é o melhor minorante possível, é o 0. Porque qualquer número positivo não pode ser minorante desta sucessão, porque consegue-se arranjar um n tal que 1 sobre raiz de n mais 1 fica mais pequeno. O melhor majorante, portanto, o mais pequeno majorante do conjunto dos termos da sucessão, ou seja, o supremo conjunto dos termos da sucessão, é 1. E é igual ao máximo do conjunto de termos da sucessão. Ok? Quanto a ser crescente e decrescente, o que é que vocês acham? Crescente ou decrescente? Decrescente. Portanto, é decrescente. Porquê? Porque aquele raiz de n é crescente das propriedades da raiz quadrada. Sabemos que a função raiz quadrada é crescente, de maneira que aquele denominador é positivo, crescente, de maneira que a sucessão é decrescente. Ou seja, explicitando um bocadinho melhor, qualquer que seja o n natural, 1 sobre raiz de n mais 1 é certeza menor que 1 sobre raiz de n mais 1. Portanto, o n, eu posso dizer que é estritamente decrescente, porque a desigualdade é estrita. Bom, sendo estritamente decrescente, isto acabou com estas propriedades. Convergência. O que é que vocês acham? Converge, não converge? Converge. Converge, e o limite é 0, não é? Portanto, o limite do índice n é 0. Aliás, nós sabemos que uma sucessão monótona limitada é sempre convergente. Portanto, esta podíamos dizer simplesmente assim, é convergente porque é monótona limitada. Mas também é fácil de perceber qual é o limite é 0. Porque qualquer que seja o número positivo que vocês me deem, existe uma ordem a partir da qual todos os termos estão dentro do intervalo limitado pelo 0 por esse número positivo. O que acarreta, ou seja, é fácil verificar convergência para 0 usando a definição de limite aqui, porque a solução é muito simples. Bom, esta é a linha A. Diga. Aqui o 0 conta como ínfimo ou não? É o ínfimo.
É o ínfimo do conjunto dos termos da sucessão. Ou seja, se eu quiser escrever isso de maneira mais formal, eu podia dizer que, apagando aqui um bocado, já cá estava, o ínfimo do conjunto formado por todos os UNs, o N natural, quer dizer, aliás, para uma sucessão decrescente convergente, o limite é sempre igual ao ínfimo do conjunto dos termos da sucessão. Tal e qual como para uma sucessão crescente convergente, o limite é igual ao supremo do conjunto dos termos da sucessão. Aliás, isto foi mencionado na aula teórica ontem. No caso, uma sucessão crescente majorada durante a demonstração. Bom, sobre este exemplo é tudo, mas isto é o típico do que vamos fazer a seguir, só que vamos complicando os nossos exemplos. Na linha B, o N passa a ser N mais menos 1 levantado a N sobre N. Coisa que podemos reescrever como 1 mais menos 1 levantado a N sobre N. Sempre dá mais jeito para perceber o que é que está a acontecer. O que é que vocês acham? Majorada, minorada, crescente, decrescente? Eu Sempre com acho que ela majorada. acho que é majorada e minorada. É majorada e é minorada, não é? Portanto, aliás, eu poderia escrever assim, isto é 1 mais 1 sobre N, se N é par. E é 1 menos 1 sobre N, se N é ímpar. Aqui o N, obviamente, é maior ou igual a 1. Okay? Porque para N igual a 0 temos um denominador que está no limite. Portanto, é fácil perceber que para o N par, o maior valor que pode ocorrer é para N igual a 2. Ou seja, qualquer que seja o N, natural positivo, o N é menor ou igual a 1 mais 1 meio. Okay? 3 meio. O maior valor que nós arranjamos é pensar nos N's ímpares, não é? Quando é que podemos subtrair o máximo possível ao 1, considerando a parcela menos 1 sobre N. Isso é para N igual a 1. Portanto, os UNs são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 3 meios. Portanto, o N é majorada e minorada. Claro está que é muito comprido de escrever, não é? Portanto, o que uma pessoa faz é dizer, não, eu vou passar a abreviar majorada e minorada, como dizendo que é limitada. Ok? Portanto, esta sucessão é limitada. Crescente e decrescente não é nem uma coisa nem outra. Porquê? Bom, porque os termos da sucessão vão alternando entre valores maiores que uns e menores que uns. Portanto, é trivial verificar que não é crescente nem decrescente. Coisa que eu também dizer que não é crescente nem decrescente também se abrevia. É dizer que não é monótona.
Ser monótona quer dizer que ou é crescente ou é decrescente. Portanto, como não é nem uma coisa nem outra, eu digo que não é monótono. Pronto. E quanto a esta sucessão, estamos conversados. Portanto, esta linha B também não é particularmente difícil. As alíneas, a linha C é muito parecida. Portanto, o C é, já agora ponho aqui, só vou fazer nos comentários, da C. A C temos o N igual a menos 1 levantado a N vezes N quadrado. Ok? Os termos vão alternar entre positivos e negativos, de maneira que na linha C não é monótona, pelo menos isso é muito fácil. E com aquele fator n quadrado, considerando n pares, são todos quadrados perfeitos de números naturais pares que ficam arbitrariamente grandes. Portanto, não é majorada e também não é minorada. Okay? Não é majorada nem minorada. Que para os n's ímpares e com menos n quadrado com n ímpar, não é? Reparem que dizer não é majorada nem minorada é mais preciso que dizer que não é limitada. A solução pode não ser limitada por não ser majorada só. Ou por não ser minorada só. Mas aqui neste caso, eu posso dizer mais, não é majorada nem minorada. Portanto, a linha C não é particularmente interessante. A linha D também continua a ser o mesmo tipo de coisas, mas é um bocadinho mais engraçado. Linha D, o N é N levantado em menos 1 levantado em N. Notem que esta coisa significa para N par. Notem que base levantada a um expoente que é também uma potência, não é? Mas começa o menos 1 levantado a N é que se calcula em primeiro lugar, essa é a convenção. Portanto, com N pares fica N levantado a 1 e é N. Se N é ímpar, o menos 1 levantado a N é menos 1, portanto isto fica 1 sobre N. Okay? Bom, o que é que acontece aqui? Bom, para os N pares, só temos uma sucessão de números pares que não fica majorada, não é? Para n ímpares, temos 1 sobre n, que vai ficar cada vez mais pequeno, mas positivo. Aliás, todos os termos, olhamos para lá e vemos que são positivos. Não sei se, a não ser que consideremos também n igual a 0, não é? Que ficava 0. De qualquer maneira, o n, depois eu posso dizer, o n é maior ou igual a 0, qualquer que seja o n. Portanto, o n é minorada. Não é majorada. Não é monótono. Porquê? Porque alternamos termos maiores que 1 com termos menores ou iguais a 1. Okay? De maneira que não é monótono. Obviamente,
não é convergente, certo? Se quisesse justificar isto muito rapidamente, eu sei que para uma solução ser convergente, se é convergente é limitada. Esta não é limitada, portanto não pode ser convergente. Ok? Aliás, na linha C passava-se o mesmo. Na linha B, já agora voltando para trás, é convergente e o limite é 1. Na linha B, okay? Que era 1 mais menos 1 levantado a n sobre n. Aí que é fácil perceber que o limite é 1. Bom, a linha E, falei dela na aula teórica, portanto vou saltar. E as 3 últimas alíneas são sucessões definidas por recorrência. Okay? Portanto, na linha F, vocês têm uma solução definida da seguinte maneira. O índice 1 é 1. E depois defino o índice n mais 1 é igual a menos 2 o índice n. As sucessões definidas por recorrência têm o seu interesse, mas assustam-nos um bocadinho mais do que as soluções definidas explicitamente com uma fórmula que sabemos calcular o termo de ordem n imediatamente. Professor, Sim, diga. o de 1 não é menos 1. O de 1 é menos 1, sim senhor, tem toda a razão. É menos 1, eu olhei para lá e não vi o sinal de menos. Pois bem, quais são os termos desta sucessão? Começando a escrevê-los. Portanto, vou calcular uns quantos para ver se consigo arranjar um palpite como é que isto se comporta. Como sendo definida por recorrência, é mais difícil de perceber o que é que está a acontecer, talvez. Não é? O primeiro termo é menos 1. A seguir, o 2 é menos 2 vezes menos 1, dá 2. Depois a seguir, multiplico outra vez por menos 2, dá menos 4. Depois a seguir, por menos 2 outra vez, isto dá 8. Menos 16, por aí fora. Ok? De maneira que vocês olham para aqui e rapidamente percebem, isto vai alternar termos negativos e termos positivos. De maneira que, pelo menos posso dizer imediatamente que não é monótono. Pois, majorada e minorada. Bom, não é. Olho para ali, eu percebo que não é, mas eu tenho que justificar. Como é que eu posso fazer isso? Bom, para esta sucessão, o que eu até podia fazer era arranjar uma fórmula explícita para o termo de ordem n, porque não é difícil perceber qual é que vai ser. Portanto, nós suspeitamos que o n é igual a, vamos lá ver, vamos pôr aqui um fator menos 1 levantado a n, para dar as mudanças de sinal. Com n igual a 1, isto dá negativo. Está certo, bate certo com aquele menos 1. E depois, parece que vai ser uma potência de 2, não é? Portanto, para n igual a 1, eu quero que dê 1. Para n igual a 2, quero que dê 2. Portanto, o expoente parece-me, com 2 levantado a n menos 1, parece que dá certo. Suspeitamos isto. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se for assim, é fácil perceber. Se o n for este, eu consigo justificar com muita facilidade que não é majorada nem minorada. Ok? Mas formalmente, se eu quiser ser mais cuidadoso, eu teria que justificar que esta fórmula está certa. Nós podemos provar, usando indução,
que de facto o n é igual a menos 1 levantado a n vezes 2 levantado a n menos 1. Ok? Para n maior ou igual a 1. Natural. Como é que isto se faz? Bom, verificando que a definição original e a minha suspeita dão a mesma coisa para n igual a 1, que é o primeiro passo da demonstração por indução, e depois provando que se o n for igual a menos 1 levantado a n vezes 2 levantado a n menos 1, a mesma fórmula com n substituído por n mais 1 funciona para o n mais 1. Okay? Portanto, aqueles dois passos típicos de uma demonstração por indução. Primeira coisa, para n igual a 1, o 1 igual a menos 1 levantado a 1, 2 levantado a 1, menos 1, dá menos 1. De facto é o 1. Okay? Eu devia tirar este 1 daqui deste lado, não é? Menos 1 levantado a 1 vezes 2 levantado a 1 menos 1 igual a menos 1, que é o 1, de acordo com a definição original. Segundo, tem que mostrar que se o n igual a menos 1 levantado a n, 2 levantado a n menos 1, então o n mais 1 de facto é igual a menos 1 levantado a n mais 1 vezes 2 levantado a n. Que é fácil, ok? Porque vocês passam de uma destas expressões para a outra exatamente multiplicando por menos 2. Okay? Isso torna mostrar esta implicação é uma trivialidade. Okay? Portanto, passando para uma forma explícita para cada termo de ordem n, nós olhamos para aqui e vemos módulo do n igual a 2 levantado a n menos 1 e as potências de 2 não ficam majoradas. Portanto, aumentando o n, ficou tão grande quanto eu quiser. Bom, Setor, pode só explicar, desculpa, pode só explicar outra vez como é que estou a provar esse método de indução, se achou? bom, para n igual a 1, não há dúvida. A implicação, como é que eu a demonstro? Vamos fazer aqui em cima. Com mais cuidado. Mas é tal e qual como fazia o método de indução, não é? Portanto, para demonstrar 2. Eu quero mostrar que aquele menos 1 levantado a n mais 1 vezes 2 levantado a n mais 1 é de facto igual a u n mais 1. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, escrevo isto de maneira que seja, passa a aparecer o menos 1 levantado a n vezes 2 levantado pus aqui uma coisa mal, não é? Não é 2 levantado a n mais 1, é 2 levantado a n. Como é que eu faço primeiro? Escrevo isto na forma menos 1 levantado a n vezes 2 levantado a n menos 1 e quantos fatores é que eu tirei? O menos 1 e um 2, não é? Vezes menos 2. Agora, estes dois fatores aqui originais, de acordo com a hipótese de indução, que é aquilo que eu tenho aqui, esta caixa verde, é o n. Ok? E estou a multiplicar o n por menos 2. Ora, multiplicar o n por menos 2 é exatamente aquilo que eu fazia lá atrás. Ok? Portanto, isto de facto é o n mais 1. Está bem? Ok, obrigado, Sr. Jorge. Portanto, o passo de indução é fazer isto. Mostrar que o meu palpite
para n mais 1 funciona à custa da hipótese de indução e da definição original da sucessão. Okay? Bom, outras alíneas. A linha G também é uma sucessão definida por recorrência, mas esta é um bocadinho mais interessante. Na linha G, temos o índice 1 aí, índice 1 igual a 0, e depois o n mais 1 é igual a 2, o n, mais 1, mas não é nenhum, dividido por 3. Okay? Portanto, a sucessão é definida por recorrência desta forma. A primeira coisa a fazer é tentar perceber como é que a sucessão se comporta, escrevendo uns quantos termos, para ver se temos algum palpite sobre o que é que se passa aqui. Começamos pelo 0, ok? Depois a seguir, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. A dividir por 3, 1 terço. O índice 1 é 1 terço. Depois, 1 terço vezes 2, 2 terços. Mais 1, é 2 terços, mais 3 terços, 5 terços. A dividir por 3, 5 nonos. Depois a seguir, 18 nonos, mais 9 nonos. Portanto, desculpem lá. 5 nonos, vezes 2, 10 nonos, mais 9 nonos. Vou fazer bem. 1 terço, vezes 2, 2 terços, 5 terços, 5 nonos. Sim, senhor. Portanto, a seguir, vezes 2, 10 nonos, mais 9 nonos, 19, 27 avos. Ok? Bom, e continuamos por aí fora. Continuarem mais um bocadinho, uma coisa vocês vão descobrir. A fração que arranjam parece ser sempre menor que 1. Okay? E é um número positivo, não é? Ser um número positivo não é espantoso. Nós começamos com 0, é sempre um número positivo a partir do índice 2, não é? Portanto, começamos com um número que é 0, depois obtemos um 1 terço e depois fazemos sempre contas que, aplicadas ao número positivo, dão de certeza um número positivo. Multiplicar por 2, somar 1 e dividir por 3, transforma um número positivo num número positivo. Certo? Portanto, eu tenho 2 palpites. Um palpite é que qualquer que seja o n, o índice n é maior ou igual a 0, cuja demonstração deve ser muito fácil. E tenho um outro, que é qualquer que seja o n, o índice n é menor ou igual a 1. Okay? Portanto, eu tenho que verificar estas duas coisas, mas parecem duas coisas razoáveis. Bom, portanto, para pedir, para provar estas duas coisas, eu provo que a sucessão é minorada e majorada. Okay? Como é que eu provo as condições deste tipo? Mais uma vez, como isto é uma sucessão definida por frequência, o que dá jeito é usar indução. Okay? Como é que eu provo? Portanto, vou demorar aqui com romanos. Isto é o meu primeiro palpite, o meu segundo palpite. Prova de 1. Como é que eu faço? Bom, fazendo uma demonstração por indução. Como é que é? O índice 1 é 0, que de facto é maior ou igual a 0. Portanto, é uma ultra trivialidade. Segunda coisa, preciso mostrar que o n maior ou igual a 0 implica o n mais 1
maior ou igual a 0. Okay? Como é que eu faço isto? Bom, não é muito difícil. Porque vamos lá ver onde é que eu me meto aqui. Portanto, vou apagar aqui primeiros termos da solução que eu tinha calculado numericamente. Por aqui. Demonstração. Portanto, passo 2 da prova por indução. Como é que eu faço isto? Bom, eu quero provar que o n mais 1 é maior ou igual a 0. Portanto, tenho que fazer uma cadeia de desigualdades até chegar ao 0, viradas da maneira certa, não é? Quanto é que é o n mais 1? O n mais 1, de acordo com a definição, a solução é 2 é o n mais 1 sobre 3. Mas, hipótese de indução, o n é maior ou igual a 0. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer, isto é maior ou igual a 1/3. Ok? E 1/3 é maior que 0. Ok? Portanto, porque o n, por hipótese de indução, é maior ou igual a 0. De maneira que eu acabei de demonstrar, exclusivamente, todos os termos a partir da ordem 2 são positivos. Okay? Portanto, é uma demonstração por indução muito simples. Vamos agora virar-nos. Disse aqui que era de 2, mas não, é de 1. Agora vamos virar-nos para. De 1 não, né? Tem numeração em romano e sem ser em romano. Okay? Era a segunda parte da prova de condição que o n é sempre maior ou igual a 0. Portanto, o n maior ou igual a 0 está garantido. Até está aqui. Eu não preciso me preocupar com ele. Quero agora arranjar uma majoração por 1. Que é uma coisa que, convenhamos, é mais difícil de perceber do que o n ser maior ou igual a 0, não é? Para fazermos aquilo, como é que fazemos? Fazemos da mesma maneira. Primeiro ponto. Primeiro passo da demonstração por indução. O 1 é 0, que é menor ou igual a 1. Pronto. Essa trivialidade, mais uma vez. Agora, quero mostrar que o n menor ou igual a 1 implica o n mais 1 menor ou igual. Como é que eu faço demonstração disto? Agora já consigo meter aqui em baixo. O n mais 1 é 2 o n mais 1 sobre 3. E agora uso a hipótese de indução, que é o n menor ou igual a 1. Se eu uso agora a hipótese de indução, que o n é menor ou igual a 1, isto fica menor ou igual a 2 vezes 1 mais 1 sobre 3. 2 vezes 1 mais 1 sobre 3, bom, isto é exatamente. Okay. Portanto, eu acabei de mostrar, usando indução, que todos os termos são menores ou iguais a 1. Okay? Portanto, esta sucessão é majorada e minorada. Agora tenho que preocupar com uma coisa que é mais complicada. Se a sucessão é monótona, crescente, descente, enfim. Ora, eu comecei por ver que o primeiro termo era 0, depois tinha 1/3. Se eu começar a... Vamos já repetir aquilo, não é? Portanto, vamos ver se temos um palpite bom sobre monotonia. Portanto, isto começava em 0, depois tinha 1/3, depois 2/3 mais 1, 5 nonos. Ora, 5 nonos,
1 terço são 3 nonos, não é? 5 nonos é maior que 3 nonos. Pronto, parece que isto voltou a crescer, não é? A seguir, 5 nonos vezes 2, 10 nonos, mais 19 27 avos, não é? Ora, 19 27 avos, 5 nonos eram 15 27 avos, não é? Portanto, voltou a crescer. Será que é crescente? Okay? Portanto, palpita-nos que o N é crescente. Aliás, palpita-me mais, que é estritamente crescente, ok? Aqui estritamente diferente. Isso traduzido por uma forma sem ser falada, mas pela definição, quer dizer que qualquer que seja o N natural, o N mais 1 é maior que o N. Vou pôr aqui maior para também tentar conseguir obter o estritamente crescente. Okay? Ora bem, isto é a mesma coisa que dizer o N mais 1 menos o N é maior que 0. Portanto, eu vou escrever dessa maneira que me dá mais jeito para fazer as contas. O N mais 1 menos o N maior que 0. Okay? Ora, isto é uma condição qualquer que seja o N e depois tem uma desigualdade envolvendo N. Pode ser demonstrada, posso tentar demonstrá-la, usando indução. Para o primeiro N, que é N igual a 1, isto é o 2 menos o 1, maior que 0. Portanto, para fazer uma demonstração por indução, o primeiro passo da demonstração por indução é notar que o 2 menos o 1 é 1 terço menos 0, e de facto é maior que 0. Okay? Coisa que já tínhamos explicitamente feito. Segundo passo, o que é que eu quero? Quero que esta desigualdade também seja válida, se esta for válida, tal e qual como está, tirando o quantificador atrás, então, substituindo n por n mais 1 também é válida. Portanto, quero mostrar que o n mais 1 menos o n maior que 0 implica o n mais 2 menos o n mais 1 maior que 0. Este é o passo de indução. Bom, e agora vamos tentar fazer isto. Portanto, como é que fazemos? Portanto, demonstração de 2, não é? Começo com o n mais 2 menos o n mais 1. Usando a definição da sucessão, o n mais 2 o que é? É 2, o n mais 1, mais 1 sobre 3. Vamos fazer noutra linha em cabalitar. É 2, o n mais 1, mais 1 sobre 3, menos 2, o n, mais 1 sobre 3. Coisa que simplifica muito facilmente para 2, o n mais 1, menos o n sobre 3. Só que, usando a hipótese de indução que eu aqui tenho, eu agora posso dizer, sim, isto é maior que 0, de certeza. Okay? De maneira que eu acabo de demonstrar, usando indução,
Eu vi passar um comentário. É melhor fazer comentários em voz, porque o Zoom, a certa altura, se faz uma frase muito comprida, põe 3 pontinhos, não sei o fim. Mas o princípio parecia-me bem encaminhado. Professor, Portanto, era diga lá. multiplicar onde está o n mais 1 igual a 2 o n mais 1 sobre 3. Multiplicava-se ambos os membros por 3. Depois passava-se o menos 2 o n para o outro lado. Fazia-se menos o n nos dois termos para poder obter o n mais 1 menos o n. Isso é difícil explicar. Não sei se eu escrever, mas depois chegava-se com 3, o n mais 1, vezes, entre parênteses, o n mais 1 menos o n é igual a 1 menos o n. E depois passasse totalmente para o outro lado e obtia-se o n mais 1 menos o n é igual a 1 menos o n sobre 3. Como o n é sempre menor que 1, o menos o n é positivo e o menos o n sobre 3 também é positivo. Logo, o n mais 1 menos o n. Engenhoso, sim senhor. O que eu tinha feito não era mostrar que o n era sempre menor que 1, mas que era menor ou igual. Mas, de facto, consegue-se melhorar para provar que é sempre menor do que 1. E dessa maneira você também se chega lá. Sim. No entanto, note que é uma coisa mais ad hoc, mas que, no entanto, funciona. Por vezes consegue-se fazer coisas assim. Ok. Esta maneira como eu estou a fazer, digamos, é mais sistemática, mas também pode conduzir facilmente a sarilhos se as expressões forem mais complicadas. Às vezes, a maneira que você pensou de olhar diretamente para a relação de recorrência, se ela só envolver o termo de ordem n mais 1 e o termo de ordem n, por vezes até uma melhor aposta. Não há maneira de dizer que pensar de uma maneira ou da outra a priori é melhor um que o outro. Okay? O que eu posso dizer é que da maneira que eu estou a fazer é algo um bocadinho mais sistemático. Okay? No entanto, o seu método por vezes é mais simples do que fazer como eu acabei. Bom, mas agora assim, portanto, eu consigo provar que a sucessão é estritamente crescente. Como já tínhamos que era majorada, aquele teorema sobre sucessões crescentes majoradas serem de certeza convergentes, vimos na última aula teórica, garante-me que a sucessão é convergente. Ok? Portanto, vamos escrever isso já agora. É uma trivialidade escrever isso, mas é importante. Como o n é crescente e majorada, é convergente. Okay? Pelo resultado, ficou a pertencer ao nosso arsenal de teoremas. Bom, e será que conseguimos calcular o limite da sucessão? Reparem que esta não é uma sucessão em que tenhamos uma expressão explícita para ela, está definida por recorrência. Pode ser que com engenho e arte vocês conseguissem uma expressão explícita para o n. No entanto, não nos vamos meter por aí. O que eu vos vou mostrar é que, por vezes, se nós teoricamente tivermos estabelecido que uma certa sucessão definida por recorrência é convergente, olhando para a fórmula de recorrência, conseguimos determinar o limite. Como? Da seguinte maneira. A fórmula de recorrência, voltando a escrevê-la aqui em baixo, é esta. Suponho, já sabemos que o n é convergente. Portanto, vamos chamar qualquer coisa, uma letra, ao limite. Vamos dizer que o n tende para um número alfa. Sabemos que alfa é um real. Okay? Bom, o n mais 1, o lado esquerdo
da igualdade define os termos da sucessão por recorrência, o n mais 1 é o termo geral de uma sucessão que é exatamente a sucessão do termo geral do n, só que vou um índice à frente, não é? Portanto, atirei fora o primeiro termo, mas tudo o resto é igual e pela mesma ordem, não é? De maneira que tem de certeza o mesmo limite, certo? Portanto, este UN mais 1 há de ir para alfa. E o que é que se passa com o lado direito? Aquele UN que está no numerador tem limite alfa. De maneira que 2 vezes o N está a ter limite 2 alfa. Mais 1, o numerador há de ir para 2 alfa mais 1. A dividir por 3, há de ir para 2 alfa mais 1 sobre 3. Portanto, aquele misterioso alfa, como estas duas coisas eram iguais, e os limites são únicos, ok? Portanto, eu tomei o limite do lado esquerdo e do lado direito, mas o limite é único. Portanto, as duas sucessões de um lado e do outro são, de facto, a mesma sucessão, portanto, tem que ter o mesmo limite. Portanto, o alfa terá que ser igual a 2 alfa mais 1 sobre 3. Ou seja, eu consegui arranjar uma equação para o alfa. Equação essa que posso tentar resolver. Simplesmente é uma equação linear, ou de primeiro grau, é muito fácil de resolver. É equivalente a, deixem cá ver, alfa menos 2 alfa sobre 3 igual a 1/3, ou que é a mesma coisa, alfa sobre 3 igual a 1/3, ou que é a mesma coisa, alfa igual a 1. Ou seja, acabo de descobrir o alfa. O alfa é 1. E ouço, por telepatia, dentro das cabeças de alguns de vocês, a questão. Mas o alfa não tinha que ser 1. Eu tinha majorado por 1. Isto era crescente, é óbvio que tem que ir para 1. Falso, certo? Eu fiz uma majoração por 1, mas podia ser que a sucessão fosse crescente e fosse para algo um bocadinho mais pequeno que o 1. Não era totalmente impossível. Só que eu tive sorte e arranjei o melhor majorante possível no meu palpite de majorante para a sucessão. Ok? Mas se eu podia ter sido mais cuidadoso, mais, enfim, pessimista e ter dito, 1 talvez não seja tal, 2. Podia ser que eu tivesse provado que todos os termos eram menores ou iguais a 2, não é? De maneira que, de facto, eu não podia, só aqui com aquilo que eu fiz até ao momento, dizer que o limite era 1. No entanto, com este argumento, descubro, de facto, que o limite só pode ser 1. Este argumento, pegar na fórmula de recorrência que define os termos da sucessão e passar ao limite dos dois lados, é muito comum em coisas que vocês vão ver daqui para a frente. Okay? Em particular, em sucessões definidas por recorrência, cujas propriedades são estudadas pelo método de indução. Não é o caso neste. Setor, Diga. em caso de teste, nós ao queremos encontrar um majorante e nós jogarmos pelo seguro e pormos um majorante maior. Eu não sou maquiavélico nos testes. Portanto, geralmente nos testes diz prove que o número tal é um majorante, ok? Para vocês não andarem perdidos. Bom, teria que ser. Talvez não fizesse isso se o majorante fosse mais ou menos óbvio. Mas se fosse mais ou menos óbvio, a coisa era tão simples que provavelmente não saía no teste, não é? Portanto, geralmente, se você for ver o arquivo de testes passados, diz, mostre que o termo geral de sucessão está no intervalo tal. É típico, ok? Bom, Ok, obrigado. Professor, acho que uma relação de recorrência, de uma relação explícita, é 3 elevado a n menos 2 elevado a n, tudo sobre 3 elevado a n. Vai dar a sequência certa. Ok, parabéns. Tá bem? 1 menos 2/3 levantado a n. Assim fica na questão. Ok, acredito. Ok. Mas
podia ser que nós não conseguíssemos arranjar uma. Okay? Portanto, que é de facto algo que se passa com outras soluções mais complicadas. Por falar em mais complicados, vamos à linha H, que de facto todas estas alíneas é a mais complicada. E vamos ver se vamos. Eu não vou fazer tudo à linha H, está bem? Mas vou-vos dizer as coisas mais importantes e depois passamos para outro exercício, porque o tempo já começa a ficar apertado. Na linha H temos uma definição também por recorrência, só que é diferente. Dá-se os dois primeiros termos e depois uma fórmula de recorrência que dá um termo em função dos dois anteriores. É de uma maneira que nem é muito complicada conceptualmente. Ou seja, um termo é igual à média dos dois anteriores. É isso que estamos a fazer. Okay? Se eu quero perceber minimamente o que se passa com esta sucessão, eu vou ingenuamente calcular uns quantos termos, não é? Portanto, o 0 e o 1 já sei, não é? A seguir, o que é que vem? 0 mais 1 sobre 2 dá 1 meio. A seguir, 1 mais 1 meio, 3 meios. A dividir por 2, 3 quartos. Depois, 3 quartos mais 1, 7 quartos a dividir por 2, 7 oitavos. Ok? Bom, reparem que primeiro cresci do 0 para o 1, depois decresci para o 1 meio, depois cresci outra vez para o 3 quartos. 3 quartos é 6 oitavos, portanto cresci outra vez a meio, 3 quartos, esperem aí. 7 oitavos, não. Eu fiz aqui a vigarice. Portanto, 1 meio mais 3 quartos, está 2 quartos, é 5 oitavos, não é? Ali o 7 já foi alucinação. Portanto, 1 meio é 2 quartos, mais 3 quartos, 5 quartos, e por 2, 5 oitavos. Ok? Portanto, 5 oitavos é mais pequeno que 6 oitavos, que é o 3 quartos. Está bem? Portanto, parece que cresce. Pode ser que seja isso que esteja a acontecer. Parece que todos os termos são maiores ou iguais a 0 e também parece que todos vão ser menores ou iguais a 1. Ok? Vamos tentar tornar isto um pouco mais firme. Reparem que os dois termos são maiores ou iguais a 0 e depois calculo uma média. O que é que eu sei sobre a média de dois números? A média de dois números está entre eles, não é? De maneira que se eu fizer a média de dois números maiores ou iguais a 0, certeza que a média é também maior ou igual a 0. Está bem? De maneira que todos os termos vão ser maiores ou iguais a 0 e ser justificado assim. Podem-se fazer formalmente uma demonstração por indução também desses factos. Mas uma coisa que podemos dizer é que qualquer que seja o n é maior ou igual a 0. Se quiserem, demonstrem por indução. Mas reparem, é uma indução um bocadinho diferente, porque nós temos ali o 1 e o 2, o n mais 2 depende do n e do n mais 1, portanto é preciso algum cuidado. Mas de qualquer maneira, é claro que todos os termos são maiores ou iguais a 0. Como os dois termos, um é 0 e o outro é 1, têm a propriedade, portanto, de serem menores ou iguais a 1. Okay? Bom, a média de dois números maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1 vai dar um número menor ou igual a 1 também. De maneira que, outra coisa que vocês justificam com facilidade para esta sucessão é que todos os termos são menores ou iguais a 1. Ok? Monotonia. Bom, isto começa a ficar mais fino, não é? Porque suspeitamos que isto cresce, enfim, que não é monótona. Vocês podiam dizer, bom, monótona não é porque primeiro cresce e depois decresce. Eu fiz as contas explicitamente, bastava dizer isso, não é? Portanto, não é monótona. Mas algumas pessoas com mais curiosidade podiam dizer, pode ser que esta sucessão seja monótona a partir da ordem 1 milhão ou qualquer coisa que o valha. Não haverá uma ordem a partir da qual ela é monótona? Bom, a resposta é não. E podemos descobrir isso da seguinte forma.
Se vocês pegarem no UN mais 2 e subtraírem o N mais 1, usando para o N mais 2 a fórmula de recorrência, esta expressão acaba por ser igual a 1/2 de o N menos o N mais 1. Ok? De maneira que, reparem numa coisa, a diferença de dois termos consecutivos é positiva. Isso garante, portanto, deixa-me apagar aqui o passo intermédio. Se a diferença entre dois termos consecutivos é positiva, esta fórmula garante que a diferença entre os termos consecutivos seguintes tem sinal oposto. Reparem que está n mais 2, n mais 1 a descer do lado esquerdo e está n mais 1 do lado direito a subir. Okay? De maneira que uma diferença entre dois termos consecutivos positiva implica que para os seguintes a diferença tem sinal contrário. De maneira que esta sucessão, qualquer que seja a ordem, não existe uma ordem a partir da qual ela seja monótona. Okay? Bom, portanto, esta dá um bocadinho mais de trabalho e é preciso um bocado mais de engenho e arte para fazer esta justiça. Ok? Portanto, eu limito-me a dar estas indicações para quem queira lidar com esta sucessão da linha H. Bom, mais do que isto, para a aula, para a ficha de hoje, vinham coisas do exercício 5. No exercício 5 há coisas que vocês conhecem de gingeira, por exemplo, 5 a linha B. Pergunta-se: haverá limite de 2n mais 2n mais 1 ao cubo mais n quadrado sobre n mais 1 quadrado vezes n mais 2. Ok? E sem fazer uma conta, vocês sabem dizer quanto é que é este limite. Alguém sabe dizer? Mais infinito? Não. Não. Qual é o grau do denominador? Haverá. É. 2. Não, não é nada. Não? Ah, não? Ah, É 3 e É do. 3 por no 3 letra. ao Ah, quadrado vezes pois g. é. Pois é, pois Então, é. quanto é que é o limite? É 2. É 2. 2? Não me parece. Então o limite é 8. Acho É eu. 8. É 8. É 2 ao cubo. É o 2 ao cubo, exatamente. Ou seja, vocês sabem que esta fórmula pode-se escrever com certeza como 8n ao cubo mais polinómio de grau 2 a dividir por n ao cubo mais polinómio de grau 2, não é? De maneira que, como é que vocês justificam que o limite é 8? Bom, qualquer pessoa diz, eu divido por n ao cubo, fico com 8, mais o tal polinómio de grau 2, ou menor ou igual a 2, a dividir por n ao cubo, a dividir por 1 mais uma coisa parecida, polinómio de grau menor ou igual a 2, a dividir por n ao cubo. E agora, chegados aqui, um polinómio de grau menor ou igual a 2 a dividir por n ao cubo tem limite de zero, de certeza. De maneira que podemos usar os teoremas sobre limites e operações algébricas para dizer que isto vai de facto para o outro. Ok? Este é o tipo de truque algébrico que vocês fazem para calcular limites já há muito tempo.
digamos que a linha A, B, C são desse género, com polinómios, mas a mesma ideia pode usar em situações em que não temos polinómios necessariamente. Por exemplo, Professor, eu não na entendi como é linha que chegamos G, ao 8. o 8, 2n mais 1 ao cubo, fica 8n ao cubo mais termos de menor grau. Tem lá o 2n. Binómio de Newton. Conhecido? Ainda não estou a entender. X mais A ao cubo é igual a x ao cubo mais 3x quadrado A mais 3x A quadrado mais A ao cubo. No caso particular do x ter 2n, você fica com 2n entre parênteses tudo ao cubo, que é 8n ao cubo. Ok, já entendi. Ok, pronto. É fazer as contas. Bom, noutros exercícios, a mesma ideia, em que já não são polinómios, mas sei lá, potências fracionárias. Raiz de n menos 1 sobre raiz de n menos 1, que é a linha D. Se vocês aqui dividirem numerador e denominador por raiz de n, ficam com 1 menos 1 sobre raiz de n, a dividir por raiz quadrada de 1 menos 1 sobre n. 1 menos 1 sobre n debaixo da raiz do denominador vai para 1. A raiz quadrada de algo que vai para 1 também vai para 1. É um teorema sobre limites e raízes índice P que eu ainda não citei na aula teórica, mas que é verdade. 1 sobre raiz de n, o numerador vai para 0. De maneira que, basicamente, usando a mesma ideia, mas agora já fora do contexto dos polinómios e sentido estrito, vocês também conseguem descobrir. Okay? As alíneas E e F também limites e operações algébricas e a informação que 1 sobre n levantado a S, em que S é um parâmetro positivo, isto vai, quando n vai para o infinito, vai para 0, ok? Dá-vos a informação, por exemplo, que ambas as parcelas na linha E vão para 0, de maneira que o limite é 0. Okay? A linha F parecido, fica 2 mais 1 sobre raiz de n, também vai para 0, portanto o limite é 2, por aí fora. Noutros exercícios destes, eu só estou a fazer comentários sobre estas alíneas, porque são muitos, não é? Por exemplo, a linha G. Vocês têm, na linha G, menos 1 levantado a n sobre n fatorial. Qual é a maneira mais simples de justificar que o limite disto é 0? Okay? Bom, dizendo assim, o módulo desta coisa é 1 sobre n fatorial e 1 sobre n fatorial é de certeza menor ou igual a 1 sobre n. 1 sobre n eu sei que vai para 0, ok? De maneira que daí eu posso tirar que o limite da sucessão original é também 0. Nisso intervém um teorema de que eu vou falar amanhã na aula teórica, portanto eu estou aqui a ser um bocadinho, enfim, a antecipar-me a mim próprio, não é? Que é este, se vocês tiverem a n menor ou igual a bn menor ou igual a cn e a n tender para alfa e cn tender para alfa, sendo alfa um número real, então o bn não pode fazer outra coisa senão também ir para alfa. Okay? Chama-se a isto justificar um limite por enquadramento. Arranjamos uma solução que minora,
uma sucessão que majora, se as duas tiveram o mesmo limite, muito bem. Geralmente, por majoração e minoração, a vossa ideia é pegarem numa sucessão que tem uma expressão razoavelmente complicada e majorar e minorar para outras que têm expressões mais simples e cujo limite se pode ser calculado com facilidade. Coisas semelhantes aparecem nas alíneas I, J, K, também envolvendo potências e majoração de 1 sobre n fatorial por 1 sobre n. Podem fazer todas essas. Na linha K, já agora, na linha K, 1 mais menos 1 levantado a n sobre raiz de n. Isto é igual ou a 2 sobre raiz de n, se n é par, e 0, se n é ímpar. De maneira que esta sucessão pode-se majorar por 2 sobre raiz de n, e trivialmente justificamos que vai para 0, e por 0 vai para 0. Ok? As limitas constantes. Ideias que se repetem por aqui abaixo. Aparece na linha L, por exemplo, 2 levantado a n mais 1 mais 3 levantado a n mais 1 a dividir por 2 levantado a n mais 3 levantado a n. E aquela ideia que nos polinómios dividíamos pela variável levantada à maior potência que aparecia para fazer desaparecer aquilo que nós chamamos, entre aspas, de indeterminação. Aqui também resulta, se vocês pegarem 3 levantado a n e dividirem numerador e denominador por 3 levantado a n, ficam com 2 terços levantado a n mais 3 a dividir por 2 terços levantado a n mais 1. Ok, o 2 terços levantado a n tende para 0. Porquê? Bom, é algo da forma constante levantada a n, em que a constante é positiva e menor do que 1. Mostra que tal coisa vai para 0, coisa que vocês já conhecem também. Ok? De maneira que isso, mais os limites de operações algébricas, dá que isto vai para 3. Okay? Portanto, aquela ideia de levantar indeterminação dividindo pela coisa que cresce mais depressa, numerador e denominador, quando vocês têm fração, aqui também surte efeito. A linha N, vocês têm N levantado a N, a dividir por N levantado a N, mais 1. Claro está que aqui um sobre N levantado a N tende para 0, de maneira que, a partir deste, rapidamente chega à conclusão que a solução original tende para 0. Bom, e tudo o resto é uma variante sobre esta mesma ideia. Okay? Majorações ou levantar indeterminações dividindo. Tudo o resto, não, com uma exceção. Há um resultado, também vamos falar amanhã, espero eu, não atrasar, ou que a rede vá abaixo. Na linha O, vocês têm raiz indiciante 3 a dividir por raiz cúbica de n. 1 sobre raiz cúbica de n tende para 0. Mas raiz indiciante de 3 tende para 1. Okay? Aliás, raiz indiciante de C tende para 1 se C for maior que 0. Okay? Que é um resultado que vocês podem ou não conhecer. Não tenho a certeza se vocês conhecem este. Não. Ok? Mas também é algo que vamos falar minimamente. Espero que amanhã. Okay? Portanto, há uma série de limites que vocês devem conseguir resolver. Alguns deles talvez intervenham coisas que
Eu não falei ainda em sentido estrito na aula teórica, mas lá chegaremos muito rapidamente. Okay? Portanto, o exercício sim tem coisas dessas. Algumas, como a linha H, pelo que eu estou ali a ver, talvez sejam um bocadinho menos óbvias, mas se vocês tentarem um bocadinho, consegue-se fazer. Okay? Teremos mais na ficha da próxima semana. Na ficha da próxima semana teremos coisas mais complicadas de um ponto de vista técnico. Portanto, serão os exercícios 27, 28 e 29, mas aí já aparecem limites infinitos e critérios para calcular limites bastante mais sofisticados do que aqueles que vocês têm usado até agora. Okay? Portanto, dúvidas sobre o que eu acabei de falar, é isso, ou sobre alguma linha específica deste exercício 5. Senhor, nesta linha O, eu não estou a entender como é que nós depois continuamos. Isso não fica 1 sobre 0 depois. Desculpe, me enganei-me aqui. Parado. Não me enganei nada. Já estou cansado. Estou a dizer baboseiras, não é? Mas repare, é uma coisa que vai para 1 vezes uma coisa que vai para 0. Portanto, vai para 0. É o produto. Não estou a dividir por 0. 1 sobre raiz cúbica de n vai para 0. Não é o raiz cúbica de n que vai para 0. Portanto, isto vai para 0, simplesmente. Pelo limite do primeiro. Ok? Nós vamos, entre esses resultados mais sofisticados sobre limites, teremos, por exemplo, este. Já agora escrevo o teorema, porque este vai ser preciso e aparece nos exercícios da ficha da próxima semana várias vezes. Seja o n uma sucessão de números positivos e tal que limite do n mais 1 sobre o n existe finito ou infinito. Até o momento só falámos de limites finitos de sucessões, mas também vamos falar de limites mais infinitos. Okay? Então, o limite de raiz índice n do n existe e é igual. Okay? Portanto, várias coisas da forma raiz índice n de uma sucessão aparecem por aí. A maneira de resolver esses, em termos de coisas mais simples, é usar este teorema. Reparem que o teorema não diz que os dois limites que aparecem são iguais necessariamente. Porque acontece por vezes que o limite de raiz índice n do n existe, mas não existe o limite do n mais 1 sobre o n. Okay? Mas quando este último existe, no sentido de ser finito ou mais infinito, então o limite de raiz índice n do n também existe e é igual. Okay? Então, vocês vão precisar deste resultado e este resultado suspeito que é algo que vocês não trazem do passado. Okay? Mas deve ser o único para fazer cálculos de limites de sucessões que vocês em sentido estrito ainda não viram no passado. Ok? De qualquer maneira, nós vamos nas aulas de sexta da manhã e de segunda-feira falar de outros resultados que nos interessam para o cálculo de limites com um bocadinho mais de calma. Okay? Portanto, com isto, vão tentando calcular, resolver aqueles exercícios que são de cálculo de limite, porque há uma coisa que é
difícil, que é esta, para vocês, que é, dada esta sucessão, como é que eu a estudo? Uma coisa é conhecer os seus resultados. Outra coisa é olhar para a sucessão e ter um bom palpite de que resultados tentar usar. Okay? Portanto, esse passo prévio é aquilo que vos poderá dar dificuldades nestes exercícios que são de cálculo muito simplesmente. Okay? Teremos alguns desses para a semana. Já agora, há um resultado que vocês conhecem, também vão precisar, não é? Que é este 1 mais x sobre n levantado a n tende para exponencial de x. Okay? Alguns desses exercícios desta ficha, mas se encontram na lista da semana que vem, também usam este resultado que vocês já conhecem de Gingeiro. Okay? No entanto, não é simplesmente este limite. São resultados que se podem deduzir à custa deste limite. Okay? Portanto, isso vamos também assumir que é conhecido. Bom, e por hoje vai ser tudo, a não ser que alguém tenha dúvidas. Mais dúvidas. Setor, Diga. nos exercícios da próxima semana, eu tentei dar uma vista de olhos e parece ser complementar dos reais. Isso ainda não demos. Não é complementar dos reais. Pronto. Há uma notação infeliz no ensino secundário, que é usar isto para complementar de A. Ok? Ok. O que acontece é que simplesmente não se costuma usar isto para isso. Nós, se quisermos falar do complementar de um conjunto em R, ou fazemos Rn menos o conjunto, ou pomos um expoente C para dizermos que é o complementar. Isto, para um conjunto, designa o fecho do conjunto, é o conjunto de pontos aderentes do conjunto, coisa que ainda não falamos. No entanto, para R, quando é por cima do R, o R barra por cima, no livro do professor Campos Ferreira, significa juntar aos reais dois símbolos que são o mais infinito e o menos infinito. Ok? Portanto, é um sobreconjunto dos reais em que se juntam mais dois símbolos, mais infinito e menos infinito, com a propriedade que mais infinito é maior que qualquer A real e algo similar para o menos infinito. Okay? Portanto, é uma extensão dos reais e o R barra vai significar isso. Portanto, aquela convenção a que vocês estão habituados por uma barrinha por cima para complementar, lamento dizê-lo, mas é bastante minoritária no mundo da matemática. De maneira que não suponham isso. Quando em dúvida sobre a notação, folheiem um bocado o livro e a notação lá está. Ok? Ok, senhor, obrigado. Nada. Portanto, vou encerrar, se não houver mais questões. Parece que há aqui uma questão. Não, essa já vimos. Okay? Portanto, por hoje ficamos por aqui.